Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Desejo que vocês abram as suas Bíblias no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 3 e o versículo 13. Neemias, capítulo 3 e versículo 13. Os irmãos acharam? Digo amém. Diz assim: a porta do vale reparou Anu, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos, trancas, ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. Amém? Queridos irmãos, nós estamos dando seguimento ao estudo sobre as portas de Jerusalém. Queridos, falamos das 3 primeiras portas que são fundamentais: porta do sacrifício, porta do cristianismo e a porta velha. São 3 portas fundamentais. Sequência, Neemias deu ordem a outro grupo para dar seguimento quando eles terminavam não só a porta, mas uma parte dos muros de Jerusalém. Esta equipe foi convidada por Neemias e o seu líder era Anum. Ele reparou a porta com a sua equipe e junto com ele a sua equipe de apoio, porque todos os líderes tinham uma equipe de apoio. Dessa vez foram os moradores de Zanoa, uma cidade pequena, um vilarejo pequeno ali perto, onde Anu convidou para que eles ajudassem na incumbência de reedificar aquela porta. Mas não só consertaram, repararam a porta, como construíram 1000 côvados, ou aproximadamente 500 metros, meio quilômetro do muro, até chegar à porta do monturo. Quando estava prestes a chegar, ou seja, de lado da porta do monturo, a equipe parou, porque depois vem outra equipe que Neemias designou para dar seguimento à porta do monturo por diante. Anu significa aquele que é favorecido. A palavra Anu significa aquele que é favorecido. A equipe de apoio de Anu foi Zanoa, que significa pântano ou água suja. E quando eu fui olhar e observar essas duas equipes que Neemias tinha convidado para fazer a restauração dos muros e das portas de Jerusalém, o líder era o homem favorecido, mas a equipe de apoio significa água suja. E quando olhamos isso, queremos até entender que existe aqui um tipo de um paradoxo. Como é que um homem é favorecido e junto dele tem uma equipe que é água suja? A palavra pântano ou água suja era apenas um símbolo de tradução do nome para que as pessoas entendessem e não podia esquecer das suas origens. Das suas origens. O nome água suja não poderia ter tirado o pântano da equipe de apoio Zanoa, porque eles não poderiam esquecer as suas origens, mas que, na verdade, o líder daquele grupo era aquele que foi favorecido por Deus. A porta do vale era uma porta que hoje ainda existe, porque das 12 portas foram reduzidas pelo sheik. Depois, na última reforma, depois da Segunda Guerra Mundial, e foi reformado o muro. E agora só constitui-se 8 portas. Das 12 portas, a porta do vale ela continua de pé com outro nome. Agora o nome dela é Porta Dourada. Esta porta é uma porta que é lacrada, porque alguns dos ortodoxos acreditam que quando Jesus vier, ele vai entrar por essa porta.
Quando Jesus vier, ele vai entrar por essa porta. Mas os mundos muçulmanos, querendo usar de estratégia para que isso não aconteça, fecharam essa porta com cimento, ou seja, com pedras, com rochas, e fecharam, lacraram, e depois ainda fizeram um cemitério, depois dessa porta. Por quê? Porque todo mundo sabe, entre os ortodoxos, que se Jesus, na verdade, vier entrar por aquela porta, ele não pode passar pelo cemitério, porque um líder, ou um rabino, ou um mestre judaico, ele não passa por lugares onde tem mortos. Então, para evitar que essa porta seja usada por Jesus no futuro, simplesmente blindaram ela com rochas, tijolos de aproximadamente 70 centímetros de altura por 70 de largura, de pedras maciças lapidadas, e ainda colocaram um cemitério que é para quando o rabino, ou seja, o mestre dos mestres, chegar, não poder entrar em virtude daquele cemitério. Mas como se isso fosse algo que impedisse o nosso Jesus de entrar por a porta. A porta está lacrada, ele abre porta onde não tem porta, né, irmãos? E Jesus não é maculado com nenhum tipo de cadáver. Queridos, a porta do vale, ela é uma porta simbólica e quer dizer, o objetivo dessa porta quer dizer reviver o tempo da humilhação, o tempo da contrição e do quebrantamento. A porta do vale é uma porta que faz você lembrar das coisas que você necessita permanecer, ou seja, não esquecer as suas origens. Não existe fundamento na vida cristã, olha, preste bem atenção, não existe ninguém que consiga crescer e permanecer grande quando ele não conserva a humildade. Porque a honra, ela precede a humildade, disse o livro de Provérbios. Não há condição de ninguém crescer e permanecer grande. Todos os que cresceram e perderam a humildade caíram, e a queda foi iminente. A queda foi iminente. É impossível alguém crescer. Porque quando alguém cresce e não conserva a humildade, a tendência dele é deixar brotar no seu coração um sentimento chamado soberba. E sabe o que é soberba? É alguém que acha que não tem mais ninguém maior do que ele. Só ele pode, ele manda, ele faz, ele é. Quando acontece isso, existe uma intervenção de alguém que não vê ninguém, porque alguém disse que não existe nada impossível para Deus. E eu quero dizer para você que quem disse isso errou. Deus conhece coisas impossíveis. Aí você vai dizer, mas pastor, o senhor acaba de chocar. Eu sempre entendi que Deus não conhece nada impossível. E eu quero revelar aos irmãos, nesta noite, que Deus conhece também. Como eu conheço coisas impossíveis, Deus também conhece coisas impossíveis. Primeira coisa que Deus conhece impossível é ver um problema que ele não possa solucionar. É impossível Deus olhar para um problema e ele não possa solucionar. Segunda coisa que Deus não pode ver, que é impossível para Deus, é ver alguém maior que ele. Ele não consegue, irmão. Ele está até tentando ver se tem alguém maior que ele. Mas ele não consegue, não. Então é impossível Deus ver alguém maior do que ele. Então a soberba faz com que alguém se ache grande. Olha, irmão, se achar largo, eu até não faço questão. E nem Jesus, porque eu me acho largo. Agora, achar grande, aí é outro problema. Outro dia o irmão estava dizendo na fé, pastor, você é um obreiro de peso. Verdade. E você é um homem grande. Não, grande não, irmão, sou largo. Aí é diferente. Então, algumas pessoas que se acham grande precisam da intervenção e é automático. Deus vem com a sua intervenção. Porque não pode nenhum ser humano achar que quando ele chega a um patamar e permite que a soberba entre, ele acha que não existe mais nada. Mais nada. Um certo dia, um rei saiu e no seu pórtico, ou seja, lá no pináculo do seu palácio, ele olhou e viu a grande cidade que ele tinha construído.
E ele tinha recebido uma palavra por Ezequiel, apesar de ele não ser crente, Ezequiel profetizou para ele Jeremias. E disse que eu estou levantando o meu servo, apesar dele não servir a Deus. Mas era a vara de Deus para Israel. E um dia, ele chegou um momento e ele viu a grandeza do seu poder. E ele disse, olhou lá de aproximadamente 3 a 4 andares, ele olhou e disse, tudo isto foi feito com a grandeza do meu poder. Oh, irmãos, na hora deu um probleminha para ele. Ele teve uma visão tão terrível que ele ficou perturbado. Ele chamou um rapaz, eu digo rapaz, ele tinha quase 40 anos, e ele foi chamado para trazer uma interpretação para aquilo. E quando o intérprete, ou seja, o profeta, ouviu o que ele disse, a Bíblia diz que ele estremeceu na base. Porque ele tinha que agora interpretar para o soberano de todas as nações que ele ia cair. Ele tinha que dizer agora, quando ele recebeu a visão, ele disse na hora, já foi interpretado por Deus, ele disse, agora vou ter que contar a ele. Ele disse, mas por que não o teu inimigo, não tu? Oxalá que o que vai acontecer fosse com o teu inimigo. Mas não era, sabe por quê? Porque ele engrandeceu. E a Bíblia diz que ele teve que comer capim por 7 tempos. As mãos dele, as unhas dele, criou unhas de animal, como de águia. O seu corpo encheu-se de pelo. E ele não teve condições de viver na sociedade, teve que viver dentro do mato, comendo capim, que nem uma besta fera, até que o seu coração reconhecesse que o maior é Deus, e ele dá a quem quer. E no 7 tempos, quando caiu a sua consciência novamente, a Bíblia diz que ele disse, não existe ninguém maior do que Deus. Daquele dia por diante, o cara ficou crente, viu, irmão? Crente até o tutano. Crente, crente, crente. Aonde ele chegava, ele dizia que o maior é Deus. Nunca mais ele subiu no pódio e disse, não, aqui quem manda sou eu. Ele dizia, manda Deus, depois eu. Entendeu? A porta do vale é uma porta que faz com que você lembre da humildade, da humilhação, dos tempos em que você vivia no quebrantamento, no tempo que você vivia na oração, no tempo que você vivia buscando a Deus na dependência. E eu quero trazer 4 princípios, se a hora der, sobre este vale. Primeiro, o vale que temos que nos afastar. O vale que temos que nos afastar. 2, o vale que nem podemos nos aproximar. Primeiro, o vale que temos que nos afastar. Segundo princípio, o vale que a gente não tem nem que se aproximar, passar nem por perto. Terceiro, o vale que Deus quer que você vá. 4, o vale que Deus pode levar você. Esses 4 princípios eu quero falar sobre este vale que é a porta do vale. Primeiro, o vale que você tem que se afastar. Este vale é um vale que um profeta passou. Ele saiu da terra, um homem de oração, um homem de jejum, um homem de integridade e de santidade. Mas não deixa de ser homem. Deixa eu falar para você. Ele era homem crente, de oração, de revelação, mas era homem. E você nunca deixa de imaginar, de pensar nisso. Você pode ser um homem que está vendo Gabriel almoçando na sua casa. Você pode ser um homem de oração ao ponto de você ver Miguel entrar na sua sala e tomar um suco de mate com limão com você. Eu acredito. Nem invente não, mas eu acredito. Se você disser, eu acredito. Mas lembre-se, você é homem. Nunca esqueça que você é homem. E como homem, você está sujeito a todo tipo de erro, de falha, de fraqueza. Existe esse vale você não pode ir. Você não pode se aproximar. Isso significa o vale
do desânimo, da desilusão e da decepção. Sabe quem foi que foi para lá? O nome dele foi Elias. Era crente, mas por uma expressão de ameaça de uma mulher. E quando ele bateu a ameaça com os fatos. Olhe para mim, meu lindo. E veja o que Deus quer falar com você nesta noite. Não se preocupe se as ameaças baterem com os fatos. Porque a ideia é que contra fatos não se tem questionamento, é verdade. Contra fatos não existe questionamento. Não existe questionamento quando é para mim e você. Não inclua Deus nisso. Porque você vê fatos e Deus não vê nada. A questão de Elias era um homem atrevido de oração, mas por um momento ele esqueceu que era homem. Porque ele estava nadando, ele estava pingando na graça. E tem crente que é assim, né, irmão? Ele tem a graça de jejuar muito, de orar muito, de buscar muito. E aí ele achou que aquilo foi produzido por ele. Aí sabe o que ele faz? Ele cai na besteira de dizer: sou homem de oração, quem mais ora sou eu, quem mais busca sou eu não tem ninguém que ora mais do que eu. Eu vivo de oração, eu quando eu quero orar, oro 5, 6 horas, porque eu sou assim, eu sou bom na oração. Às vezes ele não diz com palavra, mas diz com ação. Ele diz com gesto. E aí Elias estava numa casinha, de repente chega a 50 homens e um comandante. E disse: olha, sai da casa que Acabe, homem de Deus, sai da casa que Acabe quer pegar você e mandar você para lá. Ele disse: eu sou homem de Deus? Se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu, consuma você e seus 50. Irmão, foi um churrasco humano na hora. Aí veio mais 50. E com um homem. Homem de Deus, sai daí que o Acabe quer pegar você. Entre 50 homens mais um, para pegar um homem só, desarmado. Aí ele diz: eu sou homem de Deus, cai fogo do céu, consuma você e seus 50. Aí veio o terceiro. Aí o comandante do terceiro homem, com 50 soldados. Homem de Deus, mas não disse assim não. Homem de Deus, tenha pena de mim. Não faça do churrasco de mim não, porque eu já estou sabendo da história. Aí Deus disse assim: vá com ele. Esse é humilde, vá com ele. Elias, ó, ficou de pontinha de pé, irmão. Quando eu oro, Deus responde. Quando eu brado, Deus faz. Aí mais na frente, ele chamou 400 profetas de Baal e 400 de Azera. E lançou um desafio. E numa pequena oração, caiu fogo do céu, consumiu tudo o altar. Ele se encheu. Eu sou um homem que quando eu dou estalado, Deus faz. Aí uma mulher disse: eu estou sabendo que ele matou meus profetas. Então eu vou fazer assim. Porque Jezabel era nordestina, eu sei disso. Ela morava no nordeste de Israel. Não era nordestina aqui do Brasil, mas como eu soube que ela morava ali no nordeste de Israel, acho que ela falava meio rasteiro. E ela disse: eu vou pegá-lo e vou acabar com a raça dele. E isso chegou no ouvido dele. E bateu a ameaça com a realidade. Você entendeu? Bateu a ameaça com os fatos. Por que fatos? Porque ele foi sabedor que todos os profetas que ele conhecia estavam mortos. Todos os profetas que estavam naquela época, que ele conhecia, já estavam mortos. Porque ela matou. Aí bateu a ameaça com os fatos. Ele julgou, ele pesou numa balança os fatos e a ameaça. Ele disse: é lógico, vai acontecer. Aí Deus disse, ele pegou, foi para o vale. E dentro de uma caverna nesse vale, ele entrou e disse, se desiludiu, se decepcionou com Deus. Irmão, quando o crente se decepciona com o outro, o máximo que pode acontecer é ele não querer se aproximar. Mas você já viu o crente decepcionado com Deus? Eu vi. E é difícil, viu? Quando você se decepciona com um parente, com a mãe, com a esposa, com o esposo,
Com um parente, ainda há um jeitinho mais fácil de se chegar lá. Mas se decepcionar com Deus, são pessoas que julgou que os fatos batia com as ameaças e julgou. É lógico, eu não vai acontecer, é engano. Elias entrou no vale da desilusão, da decepção, e quando chegou lá dentro, ele disse, agora eu vou ficar aqui até morrer, até Deus chegar para ele e fazer uma pergunta simples. Eu achei até que Deus contém um vocabulário tão profundo, que ele passa quase 4 capítulos conversando com Jó, e pergunta cada coisa extraordinária. Eu pensei que Deus ia fazer uma pergunta tão estrambólica, que eu ia quebrar o osso da língua para poder expressar novamente. Mas ele disse assim, o que você está fazendo aqui? Elias dá uma resposta que parece que está conversando com um menino. Você não está sabendo, não? Mataram todos os profetas. Ela ameaçou, disse que ia fazer e fez. Só restou eu e eu corri. Eu corri para salvar a minha vida. Aí Deus é bom demais, irmãos. Porque se fosse eu não precisava nem ser Deus, bastava ser um pregador naquela época. Por chegar lá e dizer assim, Elias, está escrito em Salmos, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia aos sentinelas. Então, se Deus quisesse que você morresse, não precisava Jezabel vir, não. Você levava uma queda, quebrava a cabeça e quebrava o pescoço. Porque Eli não precisou entrar numa guerra, não. Ele era gordo, só precisou saber de uma notícia. E a Bíblia diz que ele caiu para trás e quebrou o pescoço, que era muito gordo. Acho que ele é maguinho ali, ó. E quebrou o pescoço. Precisou, irmão? Precisou não. Aí ele disse, Elias, faz favor, sai daí, rapaz. Sai desse vale. Por quê? Não tem mais ninguém? Tem. Sabe quanto? Eu vou dizer a você quanto tem. Tem 7.000 guardado aí, espalhado pela nação, esperando dar o brado para eles se levantarem e profetizar. Assim eu dei ordem para isso. Aí Elias saiu do vale. Irmãos, não se aproxime deste vale. O vale da desilusão. Não queira aceitar ameaças com fatos. Ainda que tudo contribua para uma lógica, Deus não trabalha com lógica. Tudo é lógico. Tudo vai ser lógico e você diz, pronto. Abraão, por ser lógico, ele disse, 75 anos, a Sara está com tantos anos. Ele começou a fazer a promessa agora. 25 anos depois, Sara com 90, Abraão com 100. Pronto. Tudo lógico. Aquilo foi conversinha de Jesus. Aí, de repente, uma mulher de 100 anos. Oiê. Diga para mim, irmão, se a Bíblia diz que quando o anjo do recado, Sara riu. Agora chegou a vez de Jesus. Porque se eu estivesse lá, se eu fosse Deus, eu dava uma gargalhada tão grande na cara dela. Olha aí. Não acredite na lógica. Quando as coisas dependem de Deus. Jabai me ouve que me chai de rebi havalai. O imerema chia da cama febro e o echeias. Não acamaste de bio evasebre que me narramacho dele me deplace me que eu não ia. Não acredite na lógica. Quando as coisas estão dependendo de Deus, porque você vai se decepcionar. Você vai mover, ó, ao contrário. Tudo é lógico, tudo condiz, tudo prova, a provação nítida. Aí Deus diz, pronto. Troca o papel, muda a história e você fica aí de queixo caído. Entendeu? Fica de queixo caído. Este vale você não entre, nem se aproxime. Quando as coisas tiver, porque Satanás vai querer fazer e trazer o papelzinho assinado em cartório. Está tudo certo, mas não está não. Porque quem diz que está certo não está. A última palavra é a do Senhor. Abaixo o culubiai de remisséria biteia. Uminai shemerebio que oflai.
Metrique uma recebro e a guerra xindique na ramasebroidia. Vale que não deve, este vale você tem que se afastar. Agora, o vale que eu vou falar agora é o vale que você não tem nem que se aproximar. Esse, você não queira nem sonhar por ele. São dois vales que a Bíblia fala, e o interessante é que está escrito categórico. Está categórico. Primeiro, é Isaías 28, versículo 1. Está falando, pode abrir, mas não precisa ler não, só para você ver aí e conferir. Isaías capítulo 28, versículo 1. Vai falar de um homem que na verdade aqui não está como homem, mas está com uma tribo, que virou como se fosse um estado, por nome de Efraim. Efraim se ensoberbeceu. Oséias, quando vai falar dele, Miqueias, quando vai falar dele, diz assim: Efraim é o bolo que não foi virado. Ele se ensoberbeceu, ele não conservou a humildade. E a Bíblia diz, sabe qual foi o vale que ele entrou? O vale dos vencidos pelo vinho. Está aí no versículo 21, no capítulo 28, versículo 1. Ele entrou no vale dos vencidos pelos vinhos. Vinho na Bíblia fala de duas coisas. Primeiro, de alegria. E segundo, de contenda. Primeira coisa que a Bíblia fala é que o vinho forma alegria, mas também é símbolo de contenda. O vale vencido pelo vinho de Efraim é que quando alguém perde a humildade, o quebrantamento incha o coração. Incha o coração. Sabe o que acontece? É vulnerável e aberto para outras coisas entrarem. E esse grupo chamado Efraim entrou no vale que a Bíblia diz, o próprio Deus usa Isaías e diz, eles entraram no vale vencido. O nome do vale é os vencidos pelo vinho. São os vales da contenda. O vale daquelas pessoas que dá valor a conversas, dá valor a situações, dá valor a conversinhas e entra em contenda. E todos eles são vencidos. Todos eles são vencidos. Não tem um. Olhe para mim, por favor. Não tem um que entre no vale vencido pelo vinho para não perder. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Se estiver nesse vale, não ganha. São o vale da contenda, o vale da intriga, o vale do disse-me-disse, aonde gente entra e fica tombado. Como que fosse embriagado, as suas mentes ficam sem o poder do raciocínio. Geve, achegue-me, alibrece-me, neplávia sobre a. Pode notar que todo ébrio, ele não tem equilíbrio. Pode notar que todo ébrio, ele não tem condição de raciocínio. Ele diz coisa por coisa, ele não tem condição de raciocinar e nem tem equilíbrio. Tem crente entrando por esse vale. Eu quero dizer para você, é um tipo de vale que Deus não dá vitória. É um tipo de vale que você não sai com bênção. É um tipo de vale que você não sai vitorioso. Você fica tombado lá como um ébrio, que depois de tombar, beber, não tem mais condições nem de se levantar. Tem crente entrando por esse vale, não entre. Este vale não é nem para você imaginar a porta e o caminho dele. Se afaste dele com pressa, porque você não tem vitória neste vale. Segundo vale é o vale de Acó. Vale de Acó está escrito em Josué, capítulo 7, versículo 24. Sabe por que o vale é o vale de Acó? A Bíblia diz que Josué pegou Acã, sua mulher, seus filhos e tudo que possuía e levou para o vale de Acó.
Versículo 24 do capítulo 7 de Josué. Vale de Jacó tem esse nome justamente por causa de Acã. Este vale era um vale comum. Não tinha nenhum nome, era simplesmente um vale. Mas pelo acontecimento de Acã, aquele vale recebeu o nome de Jacó. Sabe o que é isso? O vale da perturbação. Sabe o que é o vale da perturbação, querido? É o vale de Jacó. Era quando alguém tem pecado oculto. Qualquer pessoa que tem pecado oculto está dentro do vale de Jacó. Não tem bênção. Não tem vitória. Pode olhar para mim, oxalá que nesta noite não tenha ninguém neste vale. Oxalá que nesta noite não tenha ninguém nesse vale. Porque o vale de Jacó é o vale da perturbação. Josué botou esse nome porque quando um grupo entrou em direção a Ai, Josué olhou para Ai e disse: vixe, é uma cidadezinha assim, acostumado a vencer e lutar e guerrear com cidades fortes. Quando ele viu o tamanho da cidade, ele disse: não, manda aí um grupinho. A Bíblia diz que voltaram tudo correndo e mais de 50 pessoas morreu. Ele dobrou o joelho e disse: Senhor, tu disse que era para ir. Ele disse: não pode vencer. Por quê? Tem gente aqui perturbando. Tem gente perturbando, tem pecado oculto, pecado guardado. Ele está no seu meio, ele está fazendo parte da festa, ele está fazendo parte da cerimônia, ele está fazendo parte de tudo. Mas tem dentro da sua tenda anátema, coisas amaldiçoadas que eu disse que não pegasse da cidade de Jericó quando eu destruísse. Está lá dentro. E sabe o que acontece quando alguém tem pecado oculto? Ele perturba todo o rebanho. E quando o Espírito de Deus vem fazer, ele vê pecado oculto, ele não deixa de dar bênção a você não, mas não se manifesta coletivamente. Olha para mim, irmãos, é impossível. Eu digo para você, respaldado na palavra, é impossível um grupo de pessoas orando, buscando a Deus, dedicando-se à obra, para Deus não querer se revelar e operar maravilha. Quando você vê isso não acontecer, porque tem coisa errada. Quando você vê isso não acontecer e você julgar que é por muito tempo, é porque tem coisa errada. Chama-se o Vale de Jacó, o Vale da Perturbação. Perturba todo mundo, irmão. E o problema, sabe o que é? É que quando o camarada peca e esconde, vira natural. Ele vira uma pessoa insensível. Sabe o que acontece? O próximo pecado, para ele, é pecadinho. Porque tem gente que tem aí um metro, uma trena, né? Uma trena. Tem gente que tem uma trena, fica medindo pecadinho, pecadão, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Aí não confessado. Deixa eu dizer para você, este vale chama-se Vale da Perturbação. O nome em hebraico é Acó. Saia dessa, sabe por quê? Porque por causa de um homem, a Bíblia diz no capítulo 20, no versículo 24 do 7, perdeu a sua mulher, olha para mim, perdeu seus filhos, perdeu o seu gado, perdeu as suas ovelhas, perdeu o seu patrimônio, e até a besteira que tinha guardado teve que perder. Vale de Jacó, o vale da perturbação, cai na presença de Deus e diz a Deus: não quero fazer parte deste vale. Terceiro princípio, o vale que Deus quer que você vá. Aí é diferente. O vale que você não tem que se afastar, o vale que você não pode nem se aproximar, mas agora tem o vale que Deus quer que você vá. Eu quero citar 4 vales. Primeiro, rapidinho. Primeiro é o Vale de Hebron, que está em Gênesis 37. Vale de Hebron é um monte. Dentro desse vale tem um monte. E o Monte Hebron, que também é chamado de Monte Hermon, é um monte que é simbolizado o Monte da União. Neste vale,
Deus quer que você participe, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus libera a bênção. A Bíblia diz que na união, Deus libera a bênção. Eu não vou nem perguntar aqui, porque se eu perguntar, eu acredito que todo mundo vai levantar a mão. Quem é daqui que quer bênção? Eu acho que todo mundo vai levantar a mão. Acho que já vive timbrado já na mente dos crentes. Bênção, bênção, bênção. Todo mundo pede bênção. Acho que não tem crente aqui que não dobra o joelho durante o dia para não pedir bênção. Tem uns que está cheio, o caminhão é um caminhão baú de bênção, mas está pedindo mais bênção. É difícil, né? Você não vê nenhum, você não vê. Não vi um crente farto. Alguém já viu um crente farto? Não vi. Todo crente pede bênção. É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Mas bênção não precisa você pedir. Bênção, ela vem ao teu encontro. Você não precisa ir atrás das bênçãos. Você é unido com teu irmão, as bênçãos vão chegar na tua casa. Você é unido com teu irmão, a bênção vai chegar na tua casa. Vale de Hermon, ou Vale de Hebron, significa o Vale da União. 2, o Vale do Moriá. Algumas pessoas chamam, quando vai falar de Abraão, diz assim, e Abraão sacrificou o filho no Monte Moriá. Deixa eu tirar essa palavra, viu, irmão? O nome não é Monte Moriá. É monte no Vale de Moriá. Não tinha só aquele monte. Eram vários montes. Deus designou um para que ele subisse e sacrificasse o filho. Todo o vale era chamado o Vale de Moriá, onde tinha vários montes. E um dos montes, ele subiu e sacrificou. Esse monte que ele subiu não tem o nome. Alguém chama ele de Monte de Moriá, mas não é o vale. O monte era qualquer um. O Monte de Moriá significa o monte da dependência. O vale da dependência. Aquele que, independente daquilo que você tenha de valor, para você, o maior valor é Deus. Você já botou Deus como prioridade na tua vida? Não me responda, não. Tem crente que abre a boca e diz, Deus é o primeiro na minha vida. E tem coisinha, tem pequenininha, que você deixa as coisas de Deus para lá e prioriza. Este vale, Deus quer que você entre, que é o vale da dependência de Deus. 3, o vale de Bereca, o vale de Beca. Sabe que vale é esse, irmão? É um vale, chama-se, olha só o nome desse vale, Vale de Bereca. A palavra no português significa o vale da bênção e do louvor. Esse é o vale que todo crente queria nadar. Esse é o vale que todo mundo que pegava uma cama de campanha, uma colchonete, dormia lá. Não precisava nem de cama luxuosa. É um vale que todo mundo quer. É o vale da bênção. Todo mundo quer o vale da bênção. Mas esse vale da bênção, sabe como foi que começou? Por um homem chamado Josafá, um rei. Levantou-se os montes de Amon, os filhos de Amon, juntou-se com mais outro rei e foram perseguir ele. E decidiram acabar com Israel naquela época. E em vez de ele montar o exército, ele foi, sabe fazer o quê, irmão? Ele foi cantar. Olha para mim. Guerras e conflitos não traz bênção para ninguém. Quando as guerras começarem na tua casa, quando a guerra começar na tua vida, quando os levantes surgirem na tua vida, você não já veio do Monte Hermon? Agora entra pelo Vale da Bênção, chama-se Bereca ou Beca. É o Vale do louvor e da bênção. Mas como, pastor? Louve a Deus. A Bíblia diz que quando estava todo mundo sitiando Israel, a Bíblia disse que ele chamou os levitas, os tangedores, que eram os profissionais que dedilhavam, e dizia, agora vamos louvar. Eu acho, que alguns alguns comandantes disse, Josafá perdeu o miolo. Porque crente, irmãos, espiritual, às vezes é louco para até crente, mas que não é espiritual. Tem crente que é espiritual e vira louco, até para outro crente que não é espiritual. Preste atenção.
O comandante chegou e disse: e agora, qual é a ordem? A gente pega um grupo para cá, pega um grupo para cá, vai ali, se esconde, prepara as flechas, prepara as catapultas. Mas a guerra começou. Então, como é que eu faço? Saio pelo um túnel, cavo um túnel até chegar no campo e depois venho contra ele. Então, rei, dê a ordem. Está todo mundo esperando só o senhor dar a ordem. Ele disse: tem harpa aí, tem tamborim. Irmão, isso é loucura. Na hora, ninguém é doido não fazer isso com o rei, não. Mas na minha mente eu dizia: está sem juízo. É um miolinho desse tamanho. Meu pastor disse que tem crente que botar o juízo dele no pinto, o pinto sai doido. É esse tipo de crente. Olhou assim e disse: o quê? Traga tamborim, traga harpa, traga saltérios. E o que é que vamos fazer com isso? Isso aqui não mata ninguém. Engano seu. Isso mata mais e impacta mais do que a bomba nuclear. Aí ele pegou o tamborim, chamou os levitas e começou a fazer uma festa. E começaram a tocar e cantar. E quanto mais tocava e cantava, mais o poder de Deus se manifestava na congregação. E de repente tinha gente saltando, pulando e dando glória. E a guerra lá, todo mundo esperando. Ele vai abrir a porta e vai sair e vai vir de encontro a gente e a gente vai matar ele. Errado. Enquanto estava sendo feita uma festa. E os soldados do inimigo estavam fora. Um olhou para o outro e disse: que é? Eu estou aqui. Ou você está se preparando para brigar comigo também? Tudo impaciente. Aí a Bíblia diz que houve uma desavença entre dois. Entre um grupinho. E de repente, irmão, os dois grupos inimigos que estavam esperando Israel começaram a brigar um com o outro. Enquanto isso, o crente estava lá dentro fazendo festa, cantando. E a guerra, em vez de vir para ele, foi entre ele. Porque aquele que abre a cova, diz provérbio, nela cairá. Enquanto um olhava para o outro, a Bíblia diz que começaram a se desentender. E largavam uma espada do outro e a guerra começou. Enquanto a guerra estava brigando entre si, Josafá estava lá dentro cantando. De repente, ele para, porque o Espírito de Deus disse que era hora de parar. Ele dizia: e agora? Aí pegou uma sentinela, um vigia, e disse: dê uma olhadinha, para ver como é que eles estão. Se eles estão sentados, se estão com a arma na mão. Aí o sentinela disse: rei, tem um probleminha aqui. O que foi? Está tudo estirado no chão. Quando o rei chegou lá, chamou uma comissão e foi ver. Irmão, tinha ouro, prata, tinha armas, tinha pedras preciosas, tinha objetos de valores como vasos de ouro e de alabastro, tinha comida. E a Bíblia diz que eles foram lá naquele vale. E estavam somente os mortos dos inimigos. E eles despojaram tudo. E sabe como foi o nome daquele vale? O Vale da Bênção. É o Vale da Bênção. O Vale de Baca, ou o Vale de Bereca, significa o Vale da Bênção. Mas bênção por quê? Porque naquele dia a decisão era louvar em vez de brigar. Você acha que se ele não tivesse revidado, ele não estaria morto? Estaria morto, meu lindo. Mas a resposta para aquilo foi, sabe o quê? Louvar. Foi cantar. Essa foi a arma que ele usou. E aí, irmão, os inimigos caíram por terra. Eu contei aqui um dia, eu acho que eu contei, que tinha um camarada que perturbava o crente. Ele pegava o lixo do quintal dele e sacudia no quintal dos outros. E toda vez que ele varria o quintal, botava no quintal do irmão. O irmão varria o lixo dele e botava na porta. E ele varria o quintal, sacudia no quintal do vizinho, e ele pegava a varria e trazia e botava na porta. Um dia, ele disse: mas menino, toda vez você não está vendo que eu boto lixo, eu vejo, eu ponho e boto lá fora.
Ele disse, então eu quero ser crente igual a você. A vitória do crente é no louvor, é no joelho, é na oração, é buscando a Deus, é vivendo uma vida, é entrando no vale de Baca. É o vale do louvor, é o vale da bênção. E Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Fiquemos de pé, 9:05. Existe um vale chamado Vale do Osso Seco. Era uma visão estrambólica e amedrontadora. Você subir num monte e olhar para um vale e ver tantos ossos tão secos, a sua mente começa a imaginar. Aqui era um grande soldado. Você começa a imaginar que tinha tantos crentes, tantos soldados, tantos guerreiros, e eles tombaram. Provavelmente aquele guerreiro que estava naquele vale, eles não entraram pelo Vale da Bênção, eles não entraram pelo Vale de Hermon, mas eles se aproximaram do Vale de Acó e eles ficaram perturbados. Eles tombaram no campo de batalha. Ficaram lá e contraíram o óbito e depois foram esvaindo o seu corpo, o sol e a chuva, ficou somente os ossos. Deus chama um homem chamado Ezequiel e manda ele olhar. Preste bem atenção que está vendo aí. Ele está olhando. Ele disse, isso aqui é um exército. Eles não me obedeceram. Eles não entraram para o caminho que eu mandei entrar. Você está vendo, Ezequiel, nesse vale, esse montão de ossos? Era o meu povo. Que eu falei, que eu adverti, que eu disse, que eu orientei, que eu mandei dezenas de profetas falar com ele. Eles não me obedeceram. Tombaram tudo no campo de batalha, estão aí só seco. E hoje eles dizem, a nossa esperança morreu. Nós somos como ossos e ossos secos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Ezequiel. Eles estão se humilhando. Eles estão me buscando. Eles estão lá dentro do cativeiro, mas eles estão dizendo para mim, me ajude. Faça algo por mim. Eles estão orando, buscando, se humilhando e reconhecendo a sua fraqueza. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou levantar esse exército. Vai nascer tendões, carne, pele. E quando estiver tudo pronto, eu vou soprar sobre ele o Espírito. E eles vão viver. E vai ser um exército numerosos. Ainda que alguém da tua casa, da tua família, ou você mesmo, sinta-se neste vale. O vale de osso seco, por quê? Porque você não conseguiu, você também não deu ouvido ao que Deus disse. E entrou por essa porta deste vale, fez com que você ficasse tombado no chão. Mas eu quero dizer para você nesta noite, como está escrito em Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo 19. Ponha o teu rosto no pó, porque assim brotará a esperança. Ainda há esperança. Ponha o teu rosto no pó, porque Deus vai se levantar e da onde não tem mais jeito, vai se iniciar algo extraordinário ainda na tua vida. Revache-me cúbia, evaria merrebe assiri que me niramassamaio. Está havendo sequidão na tua casa. Está havendo sequidão na tua alma. Está havendo sequidão na tua vida financeira. Está havendo sequidão dentro do teu regaço familiar e na forma geral. Mas Deus vai levantar um exército. Põe o teu rosto no pó. Busca Deus. Dedica-se mais ao Senhor. Entra pelo vale da bênção, do louvor, da adoração.
E Deus vai começar a mover as águas em teu favor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Desliga do problema, da situação. Esqueça que existe crise. Agora você está na presença do Rei. Agora você está na presença daquele que faz do vale de osso seco levantar um numeroso exército armado, preparado para a batalha. Diga a Deus, existe alguma coisa neste vale que eu entrei? Eu tenho algo que eu não confessei. Eu entrei pelo vale do vinho, dos embriagados, dos caídos. Eu dei valor a conversas. E eu criei uma intriga. Eu quero entrar pelo vale de Armon. Eu quero ter comunhão e união com os meus. Eu quero entrar pelo vale da bênção. Eu quero entrar pelo vale de Escol, aonde tem cachos de uva. Eu quero entrar pela bênção, Senhor. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver o teu poder. Eu quero sentir algo dentro do meu ser. Eu quero sair dessa sequidão. Abre a boca para Ele. Diz a mente. Diz agora. Esvazia de tudo da tua alma. Se esvazia de tudo. E enche-se de Deus nesta noite. Esvazia-se de tudo que é humano, que é ideológico. E começa a encher-se de Deus. Começa a encher-se de Deus. Começa a esvaziar e dizer: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. Reconhece a tua origem. Zanoa, água suja. Zanoa é pântano. Mas Zanu é aquele que foi favorecido por Deus. Você é favorecido hoje. Você se lembra de onde você era? Você se lembra o que aconteceu na tua vida no passado? Você se lembra da lama suja, do charco de lodo, do pântano que você vivia? E hoje, aonde você está, você foi favorecido por Deus. Valoriza isso. Mergulha. Ei, da cama sobre, dei que amarra fé. Gamashiri decleva sobre nai evasse breque nubria sai deremineia. Ei da cai shabaca nubia neiga baixadara canabassa mai. Dei minha chamai cobleva sai uide cai do remia sebe a plávia sobre niplastiria. Haverá vida com abundância. Haverá vida, haverá prosperidade, restituição em vidas de alguém aqui. Não existe lógico para Deus. Não existe fatos para Deus. Ele é que decide a situação na tua vida. Ei, daqui me nave aster. Adore a Deus nesta noite, cante. Expresse para Ele algo de adoração. Tu está diante do teu amado. O teu amado é teu e tu é dele. Expressa para Ele um gesto de adoração. Entra no vale de Baca. Entra no vale de Bereca nesta noite. O vale da bênção. Trazendo sua vida e poder, ministrando tua glória e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui.
O Espírito de Deus está aqui. Feche os seus olhos e só adore. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Com os olhos fechados, irmãos, adore, ministrando a graça e amor. Os feridos de almas, deixa que a ti le mais chobleva cai, remanto play, a curia mei, xandai, anabia se. Deus está trabalhando na tua casa. Deus está trabalhando nas tuas finanças. Deus está trabalhando no teu lar. Enquanto você louva, o inimigo que foi na tua casa para acabar com a tua família, para desfazer e desestruturar a tua vida financeira, desestruturar a tua vida emocional e conjugal, este inimigo está em conflito. Pois o louvor começa a inquietá-lo. O louvor começa a quebrar cadeias, correntes. Nemana machadere que me narrabachadara caia. Alaite barraessa bleva. Achacata capa taca taca paca taca taca pai. Eita papa taca 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 tapa taca tapa 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 tapa. Veja a corrente sendo quebrada no teu lar. Veja o teu inimigo bater em retirada, porque pelo um caminho ele veio, por 7 caminhos ele vai correr. Deus está estendendo a sua mão. A Bíblia diz que ele trabalha para aqueles que nele esperam. Espere em Deus com paciência. Deus está trabalhando em teu favor. Adore agora, adora. Entra no Vale de Bereca, entra no Vale de Bereca. Adore, adora, louva, 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 louva. Louva a Deus. Exalta, 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 exalta. Ele merece, Ele é digno, Ele é digno, Ele está esperando o teu louvor. Ele está esperando a adoração que a Ele é atribuída. Ele merece louvor. Ele merece adoração, adore. Diga para Ele que Ele é lindo. Diga para Ele que Ele é extraordinário. Diga para Ele quanto você o ama. Ei, chamai o tuia carracé. Duplia a macúria de brave a série mentreia. Enquanto você louva, Deus trabalha em teu favor. Enquanto você louva, Deus começa a fazer algo na tua casa. Enquanto você louva, Deus te favorece. Favorecido e favorecida por Deus é o teu nome a partir de hoje. A partir de hoje. A partir de hoje o teu nome será Anu. A partir de hoje terás favorecida mulher. Serás favorecido homem. A partir de hoje será chamada e chamado o favorecido de Deus. A tua vida de pântano, a tua vida de lamaçal, a tua vida de água suja está sendo quebrada neste dia. Tu não serás mais a Noa, mas tu serás Anu, favorecido de Deus. Ei, xaracarabara, xarabacanai, tem que me terrebiçadai. Deus está trabalhando na vida de alguém nesta noite. Deus está trabalhando numa causa que parece e foi julgada por você como impossível. Tem uma causa que você julgou, acertou, concordou, era impossível. Agora Deus vai quebrar esta causa impossível para mostrar para você que Ele não trabalha na lógica.
Aleluia.